Oi, bem-vindos ao meu canal Gabi M Makeup. Eu sou a Gabriela Marquardt, maquiadora profissional, e hoje eu vou ensinar como fazer essa make de olho rosa e roxo esfumado. Se você gostou do resultado final, assiste esse vídeo. O primeiro passo é aplicar o MAC Fix em todo o rosto. Eu aplico um pouco e deixo secar para ajudar a hidratar essa pele e também a fixar melhor a maquiagem. Agora eu vou aplicar esse Blur Mágico. Ele é um primer que vai ajudar a preparar essa pele. Eu vou espalhar ele com as mãos pelo rosto todo e depois vou espalhar com um pincel. É bom que ele vai ajudar a disfarçar os poros, diminuir a linha de expressão e ao mesmo tempo ajuda na fixação que vai ter essa base. Eu adoro passar até em peles um pouco mais jovens, como no caso da Dani. Então agora eu vou colocar um corretivo amarelinho. Na verdade, ele é um corretor, porque ele vai servir para disfarçar as manchinhas vermelhas. É o Dermacolor da Kryolan. Eu vou passar em todas as manchinhas que ela tá no rosto, porque ela é bem branquinha, né? E então o amarelo vai ajudar a neutralizar. Eu tô passando com batidinhas com o pincel Duo Fiber de corretivo. E quando eu acho que eu passei muito produto, eu passo um pouquinho do meu dedo para tirar o excesso do produto, tá? Eu vou sempre dando batidinhas. Nesse caso eu tô usando esse da Kryolan, que tem mais cobertura, ele é mais denso. Você pode usar o corretor que você tem em casa, tá? Eu só não aconselho aqueles muito líquidos, que quando você aplicar a base, o produto vai acabar saindo. Caso a sua única opção de corretor amarelo seja líquido, toma bastante cuidado na hora de aplicar essa base. O ideal é tentar sempre bater com um pincel do Fiber, né, com batidinhas, ou com língua de gato mesmo, mas de uma forma que você vai esbatendo o produto, dando leve batidinha, evitar de dar aquela puxada na base, porque se você puxar a base, você vai acabar puxando o produto junto. A base que eu estou usando é a Health Mix da Bourjois, a cor Vanilla 52. Ela não é HD, mas é uma base bem leve, tá? Ela hidrata bem a pele. Eu peguei a cor 52 porque eu queria dar uma leve coradinha na Dani. Ela é bem branquinha, tá? E ela gosta também de ficar um pouquinho mais morena, mas não podia deixar ela muito acima do tom dela. Eu tô aplicando com batidinhas com pincel do Fiber de base, tá? Ao mesmo tempo que eu tô aplicando, faz até uma massagem na cliente. Vocês podem observar que ela tá até rindo, porque é um carinho no rosto. Eu gosto bastante de usar a Dual Fiber, seja nesse ou em outros modelos que eu ainda vou mostrar para vocês. Eu vou aplicar bem pelo rosto todo, sempre dando batidinhas ou movimento circular, tá? Lembrar de espalhar bem para não ficar acumulado em nenhuma região do rosto. Pensar bem nesses cantinhos, perto de orelha, de testa, perto da boca, espalha bem. Lembrar também que tem que passar no pescoço, que mesmo se fosse a mesma cor, que não é o caso, mas mesmo se fosse a cor exata, se a gente não passasse no pescoço, ia ficar com uma textura diferente, tá? Então, sempre passo também no pescoço, mesmo que seja o tom certinho de base, e nas orelhas, tá? Na orelha é mais o restinho do produto que sobrou na base, no pescoço também já é pouco produto, tá? É só para dar uma homogeneizada. Daí depois o restinho eu vou passando na orelha, bem suave. Pode observar que eu sempre fico confirmando se está bem espalhada essa base. Mesmo ela sendo fininha, eu tomo cuidado para não ter nenhum risco, nenhuma marca. Esse tipo de pincel ele marca bem menos do que o língua de gato, tá? Mas ele também pode marcar. Se você não tomar esse cuidado de ficar espalhando bem, ele acaba tendo um resultado não tão bonito. Depois que eu passei toda a base, eu peguei um corretivo também da Kryolan, um tom um pouquinho mais claro que a pele dela, porque ao mesmo tempo que eu vou fazer a correção dessa olheira, eu também estou dando uma iluminada. Né? Eu peço sempre o modelo olhar para cima, para dar menos nervoso enquanto eu aplico esse corretivo. E eu faço num formato leve triangular. Tá? Sempre com o pincel também Duo Fiber de corretivo, dando batidinhas. E se eu achar também que esse corretivo ficou pesado, eu dou uma passadinha do meu dedo nessa região, tá? Para evitar de ficar muito acumulado. Na região da olheira nunca é legal a gente deixar muito produto,
porque tem as marcas de expressão ou porque às vezes acumula mesmo nessa região o produto, né? Então eu sempre tento deixar o máximo natural possível. Na verdade, eu estou mais batendo com o pincel do que aplicando o produto. Eu estou querendo espalhar bem. Agora eu tô com um corretivo que é mais emoliente, que é esse da paletinha da MAC, que eu vou passar em toda a região que eu quero iluminar. Eu só não passei na região da olheira, que eu também iluminei, porque na região da olheira eu prefiro mais cobertura. Esse tipo de corretivo vai me ajudar a espalhar melhor, mas não vai necessariamente me dar a cobertura que eu quero, tá? Eu tô aplicando na testa da Dani. Eu gosto de não desperdiçar muito produto e também de não colocar produto excessivo, porque tanto a iluminação quanto o contorno eu gosto que fique bem espalhadinho e sem marca. Depois que eu apliquei tudo, eu esfumei com uma esponjinha, tá? Agora eu tô aplicando um corretivo mais escuro. Eu misturei dois tons, né? Um begezinho, um marrom, porque ela é muito branquinha, eu não gosto de deixar muito escuro. Eu tô fazendo a marcação um pouquinho na testa, na lateral para afinar o rosto. Não precisa ser nada ainda muito certo, porque como eu vou esfumar, eu vou acertando isso no que eu esfumo, tá? E eu gosto de fazer primeiro a marcação clara da iluminação e depois da escura do contorno para não ficar misturado. Às vezes eu até faço junto, um tom com o outro, mas eu prefiro fazer primeiro o claro e depois o escuro, tá? Para não ficar misturando muito produto, ficar um trabalho mais limpo, mais bem feito. E quando chega na hora de fazer a marcação do nariz, eu sempre tomo um pouco mais de cuidado para a gente nunca deixar esse nariz torto ou mal feito, tá? E eu deixo sempre essas linhas paralelas um pouquinho mais afastado do que eu vou querer a largura, porque eu sei que ao esfumar, essas linhas vão se aproximar um pouco. Feito todo o contorno no rosto, agora eu vou pegar um pincel Duo Fiber. Também é de base, mas ele é um pouquinho menor que aquele anterior que eu apliquei a base. E vou ficar esfumando agora o que está escuro em movimentos circulares, tá? Da mesma forma que eu passei a base, eu também vou lembrar de fazer o máximo de movimentos circulares ou batidinhas nessa região que eu passei o contorno, para espalhar bem. Evitar de deixar marcado, para não ficar manchado também, que fica muito feio manchado. E tem que tomar cuidado, ainda mais uma pessoa branca como a Dani, por mais que o contorno não esteja tão escuro, se ficar muito marcado, vai acabar ficando com um resultado mais artificial e não é isso que eu quero, tá? Então eu espalho bem, tomando cuidado para não ficar nada marcado. E o que eu deixo sempre para esfumar no final é o nariz, porque o nariz acaba sendo aquilo que vai ficar em mais evidência. Mesmo que o nariz seja pequenininho, ele tem uma projeção para frente, né? Então, se a gente deixar esse nariz mal feito, vai ficar muito evidente que ele tá torto ou que tá muito marcado. Então, eu tomo bastante cuidado. Hoje eu tô fazendo até com o pincel e com a esponja, às vezes eu uso até o dedo, tá? O que importa para mim é que o resultado final fique bonito. Não importa como você vai escolher esfumar esse produto, mas o importante é que não fique marcado. Eu tô agora passando esponjinha seca, mas ela poderia estar molhada também, se você preferir. Molhada com água ou então também uma borrifada de MAC Fix. Quando eu faço com a esponja úmida, eu acho que fica um pouco mais natural, tá? Mas assim, nesse caso eu não vi necessidade, eu tô fazendo com a esponjinha seca. E o dedo acaba sendo sempre para mim a melhor forma de ter certeza que não ficou nenhuma marquinha, de que não tem nada mais escuro, onde não deveria estar. Então eu sempre passo o dedo com calma, dou uma espalhadinha para ter certeza. Agora eu vou aplicar esse pó translúcido da MAC que vai ajudar a finalizar a minha pele. Eu vou escrever o nome dele, tá? Direitinho para vocês saberem. Esse pó é bem fininho, ele ajuda, além de deixar o rosto mate, ele a também fixar o produto que você tinha passado anteriormente. Eu tô passando com a esponjinha mesmo, tá? Eu botei um pouquinho na esponjinha, tô aplicando em cima de onde eu passei o corretivo, para que esse corretivo dure mais. Eu gosto de fazer isso até porque acaba ficando muito cremoso e acaba derretendo um pouquinho mais. Mas em pessoas que têm muita marca de expressão ou mais idade, eu não recomendo passar muito pó. Mesmo esse pó fininho, passa bem pouquinho.
Aí depois de passar nessa região, né, onde está o corretivo da olheira, eu vou também passar nesse rosto todo. Só que no rosto, como eu quero um aspecto bem natural, eu vou pegar esse mesmo pó com um pincel de pó e vou aplicar bem pouquinho, tá? Tomar cuidado para não ficar com excesso de produto. Vou aplicar por todo o rosto. Também dou preferência para movimentos mais circulares, tá? Para cobrir e selar toda essa base que eu passei no rosto. Vai ajudar a fixar mais, a ter uma melhor durabilidade, né? E ao mesmo tempo vai matificar essa pele. Até porque essa base que eu passei, ela é bem hidratante. Daí eu tirando esse brilho, né, deixando essa base mais mate, vai ajudar também que quando eu for fazer o olho, ao ficar encostando a minha mão na pele, eu não vou ficar tirando o produto. E se ela não tivesse selada, tinha a chance de ficar carimbando na minha mão enquanto eu estivesse fazendo o olho, e daí nisso ia acabar tirando a qualidade da minha pele. Eu vi que uma ou outra manchinha, a cobertura não estava muito boa. Eu peguei o criolão no tom certinho dessa base que eu passei e cobri um pouquinho mais essas manchinhas vermelhas. Lembrar de passar no tom certo para não ficar toda pintada, hein? Fica cheia de pintinha. Agora eu vou pro olho, eu tô passando um corretivo no olho todo, tá? Nesse caso eu peguei um clarinho da paletinha da MAC, tô aplicando no olho todo. Poderia ser o Criolan ou algum outro mais denso que você tenha. Eu tô aplicando pela pálpebra toda para dar uma iluminada e ao mesmo tempo cobrir qualquer tipo de mancha. Eu aplico bem, tô passando com o pincelzinho língua de gato, puxando bem o produto, tá? Como vou selar ainda esse corretivo e vai vir ainda a sombra por cima desse selado, não tem nem problema se ficar alguma marquinha, mas eu sempre tomo bastante cuidado para não ficar com riscos, né? Para não ficar marcado esse corretivo, porque pincéis como língua de gato, por exemplo, tendem a marcar um pouquinho mais, tá? Mas então passa com bastante cuidado, cobrindo toda a pálpebra. Se for necessário, você passa um pouquinho do dedo para tirar as marcações. E ao mesmo tempo que você está iluminando essa pálpebra, você está ajudando a desenhar melhor a sobrancelha. Agora, com essa sombra mais clarinha da Naked 1, eu vou selar esse corretivo que eu passei, né? Vai ser a mesma função do pó na pele, que vai ser agora no olho, com essa sombra. Eu vou aplicar ela no olho todo, tá? Ela não chega a ser mate, ela tem um pouquinho sutil brilho, mas é muito sutil mesmo, tá? Eu vou aplicar ela em toda a pálpebra para cobrir, fazer com que dure mais esse corretivo que eu passei, né? Eu tô com um pincel bem fofinho para ajudar a aplicar o produto espalhando. Eu não quero muita cobertura, eu quero mais é que sele mesmo. E vou passar por toda a pálpebra com bastante calma, sem deixar muito produto e sem esquecer de selar nenhuma região. Eu esqueci de mostrar, mas tô passando uma sombra rosinha de uma paleta da MAC com tons quentes, que esse rosinha tem uma leve cintilância. Eu não costumo passar a cintilância no côncavo, mas nesse caso, como eu tô com uma proposta diferente, que eu quero um olho esfumado mais iluminado, uma coisa mais sofisticada, eu tô passando um pouquinho de cintilância no côncavo. Esse pincel tá levemente úmido de MAC Fix, tá? Ou pode ser de água se você preferir, mas não é encharcado, ele tá só úmido. Eu peguei um pouquinho dessa sombra, desenhei o côncavo. Sempre gosto de fazer acima do desenho real do côncavo, para quando a pessoa abrir o olho, tá à mostra esse côncavo. Se você não tem certeza, você vai pedindo para a pessoa abrir o olho até você ver bem esse côncavo com o olho aberto. Eu vou repetir esse processo de vai e vem do pincel quantas vezes for necessário. Observem que eu estou usando o produto que já estava no pincel. De vez em quando, quando eu quero mais cor, eu pego mais produto, mas assim, o importante de esfumar não é ter produto no pincel, é você conseguir esfumar o que tá já na pele, tá? Sempre no movimento, vai e volta. Eu esfumo bem, com bastante paciência. É um processo um pouco mais fácil do que a sombra seca,
mas tem que ter bastante paciência para ficar delicado, não ficar uma coisa marcada. Eu consegui o que eu queria desse olho, agora eu vou pro outro, também nesse movimento de vai e volta, tipo uma meia-lua, né, na região do côncavo. Comecei delimitando aonde é esse meu côncavo, agora eu vou pegar mais produto e vou colocar também no mesmo lugar para fazer uma marcação um pouquinho mais forte. O movimento vai e volta, sempre esfumando bem. Esse pincel tá úmido, lembrem disso. Por isso que é um pouquinho mais fácil de esfumar. E é a forma que eu mais gosto de fazer. Você tem que descobrir qual é a forma que você mais gosta. Essa é a que eu gosto. O pincel levemente úmido, sempre no vai e volta. Começo pela sombra mais clara, depois eu vou escurecer. Depois de fazer o segundo olho, eu vi que eu podia subir um pouquinho mais o primeiro olho, né? É normal, assim, o ideal quando a gente fala do assunto olhos, é a gente prestar bastante atenção nos dois olhos que estão parecidos. Agora eu tô pegando essa sombra vinho da paleta Vice da Urban Decay, eu vou deixar o nome também. Eu vou fazer uma linha de côncavo abaixo dessa linha que eu tinha feito rosinha, tá? Não é para ela cobrir toda essa linha rosinha, ela vai ficar um pouquinho abaixo para poder fazer um degradê. Eu tô passando da mesma forma, pincel úmido, movimento vai e volta. Tomando bastante cuidado para não manchar, porque a cor escura tende a manchar mais, né? É um pouco mais fácil de manchar. Então sempre vai e volta. De vez em quando eu faço até um pouquinho de movimentos circulares, mas assim, é bem contido o movimento. A mesma coisa eu vou fazer no outro olho, esfumando bem, vai e volta. Um pouquinho abaixo da outra linha do côncavo, para fazer essa ideia do degradê. Esse vinho é muito bonito, ele tem uma leve cintilância, não é muito cintilante, tá? E eu vou esfumar mais um pouquinho para ter certeza que não ficou marcado, para ficar uma coisa bem delicada. Agora com a Naked 1 também, eu tô pegando esse tom rosinha, um pouquinho mais queimado, né? Aquele tipo rosa antigo, um rosa com fundo marronzinho. Eu tô passando ele em toda a pálpebra móvel, tá? Também está úmido o meu pincel. Tô aplicando em toda a parte que tá sem sombra da pálpebra móvel, né? Eu tô espalhando bem o produto para preencher, tanto deixar bem homogêneo esse tom, bem espalhadinho. Lembrando de preencher todos os cantos. Se for necessário, eu boto mais uma camada de sombra. Pode perceber que ela não é um rosa vibrante. Depois de fazer um côncavo um pouquinho mais colorido, um pouquinho mais marcado, vou botar essa sombra suave. Agora, o que eu vou fazer? Iluminar um pouquinho o canto com essa sombra um pouquinho mais champanhe, mas não é uma iluminação muito evidente, é uma sutil iluminação. Vou passar em todo o cantinho interno dos olhos, tanto em cima quanto embaixo, assim, bem no cantinho. E agora eu vou pegar dessa mesma paleta Vice um tom azul escuro, ele é quase um azul marinho. Eu vou passar rente aos cílios inferiores, fazendo como se fosse uma linha do lápis, né? Só que eu tô fazendo com a sombra. O pincel também tá úmido, lembrem disso. E eu quero aproveitar para pedir desculpa por não estar conseguindo mostrar os produtos muito bem no vídeo. Eu tava fazendo sozinha, né? Prometo que nos próximos vídeos eu vou prestar mais atenção nisso, de estar mostrando bem o produto. Pedi para ela olhar para cima, passei de novo no outro lado. Eu vou imaginar como se fosse fazendo uma linha que vai delimitar aonde que acaba o desenho do meu olho. Agora eu vou dar uma leve esfumadinha. O pincel ele tá só sujo, eu não peguei mais produto, tá? Eu vou ter certeza de que os cantinhos estão do jeito que eu quero, vou espalhar um pouco melhor sem pegar produto, só para ficar com um aspecto um pouco mais esfumado. Eu vou ter certeza passando o pincel assim com calma. Presta atenção nos cantinhos, principalmente cantinho externo e interno. Mas eu tento fazer uma linha
mais ou menos da mesma espessura, do início ao fim, engrossando um pouquinho mais no canto externo. Agora eu consegui mostrar aqui na paleta, eu tô pegando um tom mais vinho. Ele é escuro, tem uma leve cintilância. Tô passando no cantinho externo, fazendo um leve V. Eu vou fazer esse cantinho apenas, vou dar uma esfumadinha, vou passar um pouquinho do produto concentrado e vou esfumar. Sempre que eu faço esse canto externo, eu gosto de ir colocando mais produto bem no canto externo total, né, no extremo, e vou trazendo o produto para dentro do olho. Então, assim, eu vou puxando essa sombra tanto para dentro, como também um pouquinho para cima para se encontrar com o côncavo, mas eu tento não ultrapassar essa linha do côncavo. Eu tento fazer um encontro, tá? E eu vou puxando, vou botando mais produto. Não tá dando para visualizar muito bem a cor, né? Eu tô vendo aqui agora, tá um pouquinho diferente do que tava ao vivo, mas dá para vocês terem uma ideia. Fazendo a mesma coisa no outro olho, marco no cantinho. Agora eu vou puxar com o pincel só sujo, eu não botei mais produto. Vou puxando, imagino um Vzinho no canto externo. Eu acho que com o pincel úmido fica até mais fácil de fazer esse tipo de esfumado. Você vai arrastando o pincel, você vê que ele desliza fácil. Mesma coisa eu faço em direção ao côncavo, para fazer um encontro com a linha do côncavo, de uma forma bem natural. Eu vou sempre olhando, né? Eu sempre peço para o modelo olhar, eu tento ver também de frente, para ter certeza que ficou bom. Depois que eu terminei o escuro, eu vou vir com um vinho que eu tinha passado antes no côncavo e vou de novo corrigir o que for necessário no côncavo. Vou fazer só um acabamento, tá? Tô fazendo em cima de onde tinha sido aquela minha linha, no encontro com aquela sombra mais escura que eu passei agora, no canto do olho. Isso vai ser só para realmente ter certeza que não ficou manchado, tá? Vou fazer isso nos dois olhos. Vou naquele movimento vai e volta na linha do côncavo, tirar qualquer tipo de marcação. Que a ideia é que você não consiga saber aonde começa uma sombra e aonde termina a outra. Agora, com o mesmo tom daquele vinho que eu passei agora no côncavo, eu vou tentar tirar essa marcação do escuro, entre o escuro e a sombra rosinha clara. Eu tô passando suavemente uma quantidade na divisão de uma da outra, né, para tirar essa marcação. E essa sombra vai ficar mais delicada, com efeito de esfumado. Boto uma pequena quantidade dessa sombra, venho quantas vezes achar necessário, tá? Para ficar bem delicado, mas sem pesar na mão. Sempre ajudando só no acabamento. E agora eu deixei para fazer essa sombra na sobrancelha como último processo de sombra. Geralmente eu faço até no início, mas hoje eu fiz diferente. Peguei uma sombra daquela mesma paleta da MAC, eu vou dar o nome dela. Ela é douradinha, ela não é muito cintilante, ela tem uma sutil cintilância, porque se ela for uma sombra brilhosa vai ficar esquisito, né? Eu gosto de passar sombra mate na sobrancelha, mas essa tem um toque muito sutil de brilho e eu botei para dar esse efeito mais iluminado. Ela é um marronzinho com um fundo levemente cinza e ela não fica muito pesada, ela fica ótima para loiras. Fica bem bonito. Também tá com o pincel úmido. Tô preenchendo o desenho com o pincel chanfrado. Quando eu terminar de fazer essa sobrancelha, eu vou pegar a minha paleta Naked Smoke e vou pegar o tom mais clarinho da paleta para iluminar ali abaixo da sobrancelha, na pálpebra. Bem rente a sobrancelha. Eu não tô botando muito produto, tá? Eu boto mais produto no topo e vou espalhando. Eu vou fazer isso com bastante calma também, com o pincel úmido. Passei o MAC Fix. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado.
É pouquinho produto para não ficar uma coisa que chame muita atenção. Boto mais no topo e vou arrastando a sombra com o pincel úmido. E agora, terminando a iluminação abaixo da sobrancelha, eu pego novamente aquele pincel que eu usei no côncavo, só úmido, tá? Ele tá sem produto. E vou espalhar no côncavo para ter certeza que não ficou marcação. Eu que tenho toque, tá? Se você achou que já tá bom, não precisa fazer esse processo de novo. E agora eu vou com a máscara de cílios, a prova d'água da Bourjois. Eu vou deixar o nome também. Eu, como fiz essa sombra com um pincel úmido, eu posso me despreocupar em encostar os dedos nesse meu desenho que eu fiz com a sombra, né? Porque não vai cair resíduo, não vai sujar o rosto. A sombra tá ali intacta, tá? E eu tô passando a máscara, tentando passar em todos esses cílios, né? Tanto em cima dos cílios como embaixo, na parte do topo, como na parte de dentro dos cílios. Podem observar que dando uma escovadinha na parte de cima e também embaixo. Estou mudando de ângulo mais de uma vez para ver se ajuda na visualização de vocês. Não sei se faz alguma diferença, mas eu tento preencher bastante esses cílios com a máscara para não ficar nenhum cílio não preenchido. Todos têm que ficar bem pretinho. Eu passo tipo uma escovinha na parte de cima e depois um pentinho levantando a parte de baixo. Usa a imaginação para entender isso que eu acabei de falar. Depois de passar a máscara de cílios nos dois olhos, eu sempre confirmo se caiu algum resíduo do produto, se sem querer deu uma carimbadinha com a máscara de cílios e passo um pincel levemente sujo com o restinho do corretivo que eu tinha usado antes, só para não deixar nenhuma sujeira. Onde eu achar necessário, eu também passo esse pincel sem produto. Agora, para poder finalizar esse olho, ele não vai usar um delineado como tradicionalmente eu uso, tá? É uma coisa muito comum eu usar delineado, mas nesse caso eu vou colar os cílios postiços apenas, para também não ficar um olho muito apagadinho, né? Eu escolhi um bem natural, vou escrever o nome dele aí também. Eu gosto de antes medir o cílio, eu medir para ver se está no tamanho certo, se é necessário cortar ou não. Botei a colinha preta e agora eu tô aplicando. E esses cílios, mesmo sendo natural, ele tem volume e é compridinho, então ele dá um certo poder na maquiagem, mesmo sendo uma maquiagem sem delineado, sem ter a presença do preto, dá pra gente fazer um olho com um pouquinho mais de presença. Eu particularmente adoro cílios assim longos, acho que dá um efeito bem bonito. Agora eu vou fazer o mesmo processo no outro olho, né? Também já tá cortado. Daí eu tô usando esse tipo de pinça. Essa pinça, ela tem uma meia-lua. É para facilitar na aplicação dos cílios, tá? Mas pode ser uma pinça tradicional. Ou até se você não tiver pinça na hora, você pode colar só usando os dois dedos, o indicador e o polegar. Já fiz isso muitas vezes. Encaixa bem os seus dedos segurando esses cílios postiço e encaixa no desenho dos seus cílios natural. Eu uso esse tipo de haste, não sei como que se fala, se é pino, haste, para dar uma empurradinha nos cílios postiços. Eu acho ele ótimo. Eu não encontro mais para vender. Antigamente ele vinha junto com os cílios postiços. Ele ajuda a dar mais firmeza, a encaixar melhor esses cílios. Só tem que lembrar que como a cola que eu apliquei é preta, tem que tomar cuidado para não sujar essa sombra que foi aplicada. E agora, para finalizar essa pele, eu tô pegando um blush rosado. Eu gosto muito de usar blushes mais rosados, até porque como a gente faz a marcação do contorno marrom, eu gosto de misturar o marrom com tom rosa. Não são todas as peles que ficam boas de rosa, mas eu gosto de usar no tom da pele da Dani. Eu tô fazendo essa misturinha, se vocês observarem, não fica dois riscos, né? Tem um leve encontro entre o marrom e esse rosa. Eu gosto de passar o blush assim que eu acho que fica mais natural, tá? O acabamento fica mais bonito.
Agora, para essa pele ficar melhor ainda, eu só preciso iluminar. Eu vou usar o iluminador da The Balm, esse Mary Lou, eu adoro ele. Ele é brilhante, mas ele não é exagerado. Eu acho ele ótimo tanto para foto como para festa. Eu gosto bastante dele. Eu tô com um pincel de blush, só que ele não é chanfrado igual o que eu usei o blush, tá? Ele é no formato normal de um pincel de blush, né? Parece com um de pó, só que é menorzinho. Tô passando só na região do canto externo do olho e um pouquinho acima desse blush. A pele tá feita. Agora eu vou para esse batom da Maybelline, adoro ele. Vou deixar também a numeração. Ele é bem natural, fica bem bonito. Como os meus batons eu uso nas minhas clientes, eu gosto de raspar com uma espátula, que nem essa que vocês estão vendo aí vermelhinha, para não encostar o pincel no batom, tá? Nem o batom direto na boca. Eu raspo nessa espátula, pego um pouco do produto, vou fazendo o desenho da boca. Vou aplicando pela boca toda. Eu nem fiz contorno com lápis, nem nada assim do gênero. Tô só realmente desenhando com esse pincel. Esse pincel é bem pequenininho, as cerdas dele são curtinhas e bem firme. Ele é ótimo para aplicar batom. Eu gosto desse tipo de pincel. Eu tô fazendo um desenho, preenchendo tudo. Lábio superior. Depois eu fazendo o lábio inferior. Repetindo o mesmo processo, né? De passar o batom com o pincel por todo o lábio. Geralmente eu prefiro começar pelo cantos externos, né? Fazendo o primeiro contorno com o próprio batom e vou preenchendo o resto. Aplico bem para ter certeza que o batom tá bem aplicado. Passo o batom também com calma para não sair para fora do desenho. Esse tipo de batom eu acho que fica muito bonito, combina com a maioria das maquiagens, com várias cores. Fica bem legal. Gosto bastante, uso muito. Agora vou passar o gloss para finalizar esses lábios. É só para fazer um acabamento. Esse gloss quase não tem cor, né? Eu vou aplicar ele por todo esse batom, sem esquecer de passar por nenhuma região. Ele vai dar esse efeito um pouquinho mais brilhado, né? E é assim que vai ficar o resultado final do batom. E esse foi o resultado final. Se você gostou, dá um like, compartilha com as suas amigas ou se quiser, pode dar sua opinião que eu vou adorar. E para quem quiser saber os produtos usados, eu estou colocando na descrição uma lista detalhada de todos os produtos com os links e também se tiver alguma dúvida sobre cílios postiço, eu fiz um post no meu blog com várias dicas que pode esclarecer suas dúvidas.